Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. E o texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que nos trará esse ânimo, essa esperança, está na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31. E diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa carta e muitas outras, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele teve uma experiência, sua fé em Jesus, a sua conversão ao Senhor, foi por um lado algo glorioso, algo celestial, uma experiência marcante. Por outro, a caminhada dele em Jesus, ou seja, a sua vida no Evangelho, foi marcada por grandes embates, perseguições, privações, prisões, injustiças. Ele passou tudo isso e chega um momento em que ele diz aquilo exatamente o que nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? A expressão da palavra de Deus, desse texto, ela, a bem da verdade, está gravada no coração daquele que tem uma experiência com o Senhor. Eu não estou falando aqui de uma experiência religiosa, de algo baseado num convencimento humano, não, mas uma experiência da fé verdadeira e genuína em Deus, por Jesus, pela graça de Jesus, que tem também sobre a sua vida e na sua vida a presença do Espírito Santo. Aquele que vive dessa forma, que vive o verdadeiro Evangelho, a obra do Espírito Santo, pode dizer da mesma maneira: se Deus é por mim, se Deus é pela sua igreja, se Deus é pela minha família, se Deus está lutando pela minha causa, quem será contra mim? Observem, isso é muito importante nós aqui lembrarmos, que o apóstolo Paulo, entre tantos desafios que ele passou, e quase todos por causa da sua fé, desafios que provavam e que de alguma maneira testavam a sua conversão ao Senhor Jesus, enfrentamentos com os quais ele, Paulo, teve que se deparar pela escolha que um dia fez em servir ao Senhor. As suas lutas, as suas grandes batalhas foram, algumas delas, extremas. Já até mencionei um pouco prisões, injustiças, mas não foi só isso. Ele chegou a passar por naufrágio, a não ter com o que se alimentar, a sentir frio, a não ter um lugar para repousar, a ser abandonado. Ele passou tudo isso, ameaças, perseguições, finalmente a prisão, um julgamento totalmente injusto. Tudo isso ele passou, mas percebam, nada disso foi capaz de abalar a sua fé e a sua vida em Jesus. Por quê? Porque a experiência desse nosso irmão do passado era uma experiência, ou foi uma experiência, e ele mesmo testemunha isso, não com base num discurso humano, não foi uma pregação teórica, mas foi Espírito, a visitação do Espírito Santo. Ele tinha as marcas do Senhor Jesus na sua vida, ele sabia ouvir a voz do seu Salvador, ele conhecia o Senhor. Todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus, todo aquele que
um dia pode experimentar, e assim continua a fazer, mas pode experimentar a presença do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, conhece a palavra de Deus, tem uma vida, experiências com uma vida de oração depositada no altar aos pés do Senhor. Podem vir as investidas, as injustiças, críticas, as maiores dificuldades que sejam, mas a sua expressão sempre vai ser aquela que nós lemos. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, se o Senhor está à frente, quem será contra nós? Quando nós pegamos a Bíblia, no Velho Testamento especialmente, que conta em grande parte a história do povo de Israel, nós vemos que esse povo, Israel, constantemente estava envolvido em guerras e em batalhas. Mas o Deus, o Senhor, que é o nosso Deus, era também o Deus de Israel. E uma das expressões atribuídas ao Senhor pelo seu povo, sabe qual era? Varão de guerra. Outra, Senhor dos exércitos. Então, aquele povo tinha essa consciência, e mais do que a consciência, a experiência de vida de que nas batalhas o varão de guerra estaria lutando pelo seu povo. Aquele que é o Senhor dos exércitos, mesmo que Israel se preparasse com escudos, com espadas, com lanças, mas a guerra seria do Senhor. A vitória seria atribuída ao poder de Deus. Este é o Senhor a quem nós servimos. É o mesmo Deus. Israel falou no passado, varão de guerra, nós falamos hoje. É o Senhor que está à frente das nossas batalhas. É o Senhor dos exércitos. Mas hoje, quais são os exércitos de Deus? São as milícias dos seus anjos. É a ministração que acontece no meio, no seio da sua igreja. O Senhor é aquele que guerreia as guerras dos seus. Muitas vezes, não são poucas, nós passamos por momentos, por adversidades, olhamos para um lado, aqui eu não tenho o que fazer. Nós nos voltamos para o outro lado, não, aqui eu também não tenho escape. Eu penso numa coisa, penso em outra, ninguém pode me ajudar, mas há um Deus, há um Senhor. Você é um crente em Jesus, é um servo de Deus, está buscando a presença dEle, Ele está à frente da sua batalha. Por isso que o servo do passado diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante que na continuidade desse texto, nos versos na sequência do texto que nós lemos, Paulo começa a dizer que nada poderia separá-lo da presença do Senhor, nada seria maior do que o amor entre ele e o Senhor Jesus, nenhum tipo de luta, de perda, de ameaça. Por quê? Porque a sua vida era totalmente entregue ao Senhor Jesus. Não se tratava de uma fé fruto de ficção, de um pensamento positivo, uma fé emocional, não. Era uma fé como resultado de uma entrega, de um coração que um dia se abriu e que deixou o Espírito Santo nele entrar e habitar. Ele sabia que estava servindo ao Senhor que pode todas as coisas. Fica esta palavra para você, para a sua família, porque é muito possível que o senhor, que a senhora, que se esteja vivendo algo que você olha para uma expectativa de solução e não encontre.
pense, converse, eu posso tentar isso aqui, nada dá jeito. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a nossa posição diante das piores batalhas, sejam elas quais forem, é só uma: é o altar de Deus, é o joelho no chão, é a oração, é o jejum, é o louvor, é o clamor pelo sangue de Jesus. Eu estou na angústia, eu vou para o culto. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou meditar nela, eu vou buscar a face do meu Senhor, sabedor de que se Ele for por mim, Ele quer ser por cada um de nós, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Se Ele é por mim, o que vai ser contra mim? Quem será contra a minha vida? Bendito seja o nome do Senhor. Descanse nesta palavra. Tenha esperança debaixo dessa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu único filho. Mandou Jesus a este mundo, o fez e a cruz, morreu a morte, a vergonha da cruz, por nós, por amor a você e a mim, para nos salvar, nos resgatar. Se este Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar neste momento? Senhor Deus, nós oramos por todos aqueles que juntos participam deste momento de comunhão, de súplica, para que o Senhor envie socorro, a providência, que o Senhor ajude o necessitado, trazendo também esperança àquele que está ansioso, não sabe o que fazer. O Senhor é por nós. Ó Deus de poder, nós suplicamos toda a tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que assim você esteja descansado na presença do Senhor. Fique com a paz do Senhor Jesus.